Olá, meus queridos, minhas queridas, tudo bem com vocês? Forte abraço a todos na doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu gostaria de fazer uma breve síntese da carta que o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas. Bom, deixe recordar um pouco quem era o apóstolo Paulo. Antes de se converter, Paulo era um homem zeloso da lei. Paulo era um fariseu, não é? Zeloso, cuidador da lei de Deus. Paulo não admitia que Jesus havia ressuscitado e nem muito menos que Jesus era Deus. Portanto, Paulo começou a perseguir os irmãos. Quando os irmãos começaram a pregar ali em Jerusalém que Jesus havia ressuscitado, Paulo ficava enfurecido com essa ideia, não admitia. O texto vai dizer que Paulo consentiu até na morte de Estevão quando esse pregava Cristo ressuscitado. E Paulo então vai pedir carta às autoridades em Israel para poder perseguir a igreja, aonde encontrasse algum cristão falando da ressurreição de Jesus, ele tinha autorização para prender, para assolar, enfim, até mesmo para consentir na morte desses cristãos. Paulo então sai de Jerusalém para Damasco e ali, no caminho, Jesus se encontra com Paulo. Quando Paulo vê aquele clarão, ele cai por terra. Então ele ouve uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo então pergunta: quem é, Senhor? E a voz responde: sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Duro para ti, ó Paulo, é lutar contra o poder de Deus. Então Paulo reconhece não só que Jesus está vivo, mas que quando alguém persegue um cristão que fala o evangelho de Cristo, que fala que Cristo vive, não está perseguindo o cristão, mas está perseguindo o próprio Cristo. E Saulo ali fica cego e é conduzido pelos companheiros até Damasco, quando ali o Senhor fala com ele, através do profeta Ananias, aquele servo do Senhor, que ora por Paulo. Paulo fica sã das vistas e é orientado ali pelo Espírito Santo. Paulo, aquele que era o perseguidor, começa agora a anunciar Cristo, eis crucificado e ressurreto. Paulo tem um chamado específico para pregar para os gentios. Quem eram os gentios? Era aquele povo que não era judeu. Todo não judeu era um gentio. E Paulo é chamado para ir além das fronteiras de Israel. Paulo então chama Barnabé e vão para a Galácia, aquela região da Galácia, Derbe, Listra, enfim. E Paulo começa a anunciar Cristo ressuscitado, a nova aliança que Deus estabeleceu para a humanidade. Uma aliança se passou, que era a aliança antiga, baseada na lei de Moisés, nas leis cerimoniais, etc. E Deus agora traz uma nova aliança, que é a aliança através do sangue do seu Filho derramado na cruz, para a remissão de todos os pecados da humanidade. A nova aliança estava já sendo imposta, ou já tinha sido estabelecida, quando Jesus bradou na cruz do Calvário: Pai, está consumado. A nova aliança, o véu do templo diz que se rasgou
de cima para baixo. E ali então começou uma nova aliança. E Paulo entendeu, e Paulo começou a pregar, e as pessoas se convertiam. E Paulo estabeleceu igrejas ali na região da Galácia. E entre esses convertidos haviam judeus, gentios, enfim. Paulo passou um período ensinando que agora já não era mais pelas obras da lei, mas sim pela graça. A graça de Deus, o sacrifício vicário de Jesus era suficiente. Já não restava mais nenhum sacrifício. Aquelas igrejas ficaram estabelecidas, reconhecendo verdadeiramente que o sacrifício de Jesus era suficiente para que as pessoas alcançassem a misericórdia e o perdão dos seus pecados. Porque Deus havia encerrado todos embaixo do pecado. Porque todos pecaram e destituídos estavam da graça de Deus ou da presença de Deus. Mas Jesus veio reconciliar. O seu sacrifício foi perfeito na cruz. Jesus se tornou maldito por nós. Foi o nosso substituto. Ele fez a obra perfeita na cruz. Já não restava mais nenhum sacrifício, como eu já vos disse. Paulo conseguiu implantar na mente deles que Jesus verdadeiramente era o Messias prometido, era a semente da mulher prometido lá em Gênesis capítulo 1, verso 15. Aquele que veio para esmagar a cabeça da serpente. E vindo a plenitude dos tempos, dizia Paulo aos Gálatas, Deus enviou seu Filho, nascido sob a lei. Nascido de mulher, nascido sob a lei. E assim, então, Paulo vai dizer que ele veio para nos redimir dos nossos pecados. Glória a Deus. E assim, meus amados irmãos, minhas irmãs, essa carta Paulo escreve porque Paulo se ausentou e alguns convertidos judeus queriam que as pessoas voltassem aos velhos rudimentos, às práticas dos cerimoniais, das leis cerimoniais, de dias, anos, meses. Ou seja, eles queriam dizer que o sacrifício de Jesus não era suficiente para salvar o ser humano. E começava a contaminar os irmãos. E daí então Paulo escreve. E no capítulo 4, Paulo diz: ó insensato Gálatas, quem vos fascinou a vocês se moverem daquilo que eu vos ensinei com tanto amor? Quem vos enfeitiçou? Quem vos perturbou as vossas mentes? Vocês começaram pelo Espírito, porventura querem terminar pela obra da carne ou as obras da lei? E Paulo então faz essa recomendação. Essa carta toda é Paulo esclarecendo que a graça de Cristo é suficiente, que o amor de Deus foi derramado através de Jesus e que Deus aceitou verdadeiramente o sacrifício de Jesus, que a velha aliança, já passou e foi estabelecida uma nova aliança, baseada no sangue que o Cordeiro de Deus derramou na cruz. Meus amados e minhas amadas, é preciso entender que a graça de Cristo, que o sacrifício de Jesus é suficiente. Não resta a nós mais nada, só crer, acreditar, amar o Senhor, viver para Ele e desfrutar desta preciosa graça que Ele derramou sobre todos nós. Essa dádiva de Deus, que é a salvação em Cristo Jesus, o
nosso Salvador. Fique na paz, ninguém vos inquiete por dias, anos, meses, por ritos, por nada. Não resta mais nenhum sacrifício. O sacrifício foi suficiente, já foi feito, já foi consumado. E Deus o Pai aceitou o sacrifício do seu Filho por nós. Amém? Resta-nos gratidão, seguir a Cristo com amor no coração. Shalom, fica com Deus.